Bom, é isso aí, estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Papo nas Estrelas, sejam muito bem-vindos. E hoje, agora, vamos falar sobre o quê? O quê? Sexto episódio de Orville. Chegamos na metade da primeira temporada, da segunda temporada. Newton, que episódio divertido de hoje. Ah, putz, eu vou ganhar rugas a mais, de tanto que eu tô rindo. Eu não assisto o episódio sem ficar com um sorriso na cara o tempo inteiro. Mas o episódio de hoje foi muito mais engraçado, mais divertido do que os outros. Foi. Pelo menos eu senti isso. Foi, teve muitos momentos de risada, assim, né? Porque normalmente a gente dá uma risada ali, uma risada a colar. É. E é assim um estado constante de leveza, né? Sim. De alegria e tal, as coisas. Mas nesse a gente teve muito mais risadas, né? Sim, Foi bem mais até divertido. porque vai um pouco de encontro com o tema principal, né? Enfim, o tema principal, enquanto o último episódio de Orville, o tema foi primeiro contato, esse é o primeiro encontro, né? É o primeiro encontro entre a Doutora Claire e o Isaac. Isso. Ah, cara, é legal demais, porque eles sempre foram mais próximos, né? O Isaac sempre esteve muito próximo dos filhos dela. E eles tiveram o momento que eles caíram lá com a nave, né? O Isaac salva todo mundo meio virando o Exterminador do Futuro, né? Consegue salvar todo mundo. E a partir desse momento, sempre eles aparecem próximos, né? Ele começa a dar aula de piano pra um deles, né? Pro Ty. E, enfim. E ela vai se aproximando dele, né? Ele é uma presença constante, ela começa a se interessar por ele. Porque ele é um cara que se faz presente, né? E é um cara, a princípio, um cara bacana, né? E é legal, porque no comecinho do episódio ela chama ele pra ajudá-la a corrigir um texto que ela ia entregar, sei lá, não sei o quê. E aí ele faz super rápido, tá pronto, né? Só que no momento que ele chega, ele leva uma banana. Por que você tá com uma banana na mão? Ah, é porque eu reparei que depois das 4 horas da tarde, se você não se alimenta, você começa a ficar meio irritada e tal. Aí ela, tá bom, Isaac, obrigado, né? E pega e bota a banana ali do lado e tal. Aí quando ele tá indo embora, ele volta assim, você mudou a configuração do seu cabelo? Aí ela, eu mudei um pouquinho, tipo, tava igual a todos os episódios, né? Eu mudei um pouquinho, achei que ninguém ia reparar, né, e tal. Ele fala, mas por que a mudança? Ele não tava provendo aquecimento suficiente pra cabeça, né? Tava ficando meio... Não era por isso, ele... tal. E ele, tipo, sai lá meio sem entender por quê, né? E ela começa a falar, pô, esse cara presta atenção em mim, né? Exatamente. E dá aquela balançada lá, fala, pô, será que é isso, né? Será que é o Isaac, né? O cara, né? E... Enfim, ela vai falar com a Grayson, né? E aí a Grayson, a princípio, você quer tomar um vinho, né? Não posso, eu tô em serviço. Aí quando ela conta qual é o problema, ela pega os vinhos. Peraí, vamos tomar então. Cara, muito legal. Principalmente a cara do pessoal. Ninguém acredita, né? Que é a coisa mais improvável do mundo. Porque esse que é o ponto legal, né? Porque, assim, meio que todo mundo é ok com o relacionamento entre as pessoas, porque todos são seres biológicos. Mesmo que seja, o cara é de um outro planeta, ele é uma outra espécie e tal, não sei o quê. Tudo bem, são todos seres biológicos, mas a partir do ponto que ele deixa de ser um ser biológico para ser um ser sintético, um ser... uma inteligência, uma vida artificial, né? Aí, ok, parece que existe um novo passo pro preconceito, né? A gente sempre arranja um novo... o próximo tabu. O próximo tabu, o que a gente vai encher o saco agora? Então, seres não orgânicos, né? Não biológicos. E aí o questionamento é, mas ele consegue gostar de você? Ele consegue... A Grace ainda fala, como é que vai funcionar fisicamente? Não, nem pensei nisso ainda, né? Eu só tô tentando botar a ideia em ordem na minha cabeça, né? E, cara,
eu acho que é tão legal, porque, voltando no começo, né, assim, por que esse episódio é tão mais divertido, assim, tão mais voltado pra coisas engraçadas, comentários engraçados, né? Porque quando você tá nesse momento de conhecer uma pessoa, tudo que tem que dar de errado vai dar de errado, né? Por mais que você tente parecer um cara legalzão, não, olha só como eu sou bonzão nas coisas que eu faço, tudo que você vai tentar fazer vai dar errado. Então, as coisas se tornam engraçadas em retrospecto, né? Quando você olha lá pra trás, você fala, nossa, mano, quanta merda que deu, né? E é isso, né? Então acho que é por isso que eles escolheram esse clima mais montes de piadinhas o tempo inteiro. Ele é muito mais piadas por minuto, assim, né? Do que os outros episódios, né? E, cara, eu gosto demais do tema desse episódio. Porque... Eu também. Às vezes a aventura não é salvar a galáxia, não é salvar o mundo da destruição certa. Às vezes a aventura é só conhecer a pessoa que tá do seu lado o tempo inteiro e você às vezes não conhece. Uhum. Uma coisa que eu achei bem legal, o tema do episódio de hoje... Porque é uma coisa complexa também, mas também tem uma literatura abundante sobre o tema, né? Principalmente sobre o Asimov e tudo mais, né? Os contos de robôs e tudo mais. E me fez lembrar muito o Homem Bicentenário. Sim, tem um quê, sim. Que tem tudo a ver com esse episódio, né? Obviamente, o Homem Bicentenário é muito mais dramático e tudo mais, né? Principalmente o filme, mas... esse episódio eu achei bem legal e é bem isso mesmo, né? Como é que será que uma máquina se apaixonaria por uma pessoa, alguma coisa do tipo, porque aonde que é a linha que separa, né? Tem um momento que a gente bota uma linha ali e fala, ó, a partir de agora não é mais humano, né? A partir de agora é diferente de nós, né? E conforme as nossas aceitações, as nossas barreiras vão caindo, né? A gente vai aumentando as nossas sensibilidades pro mundo, né? Então a gente começa a ver, essa pessoa que é diferente de mim, mas ainda é humano, ainda é igual a mim. Esse outro cara aqui, né, ele era meio diferente, mas no fundo ainda é igual a mim. Então a gente vai estendendo as nossas possibilidades de aceitar pessoas, né? Sim. Eu tenho... Não, putz, aquele tipo de gente eu não gosto. Aí você começa a conhecer, você... ok, não é tão diferente de mim. Aonde que é exatamente essa linha, né, que vai realmente dividir a partir de agora não é mais, né? Porque... por exemplo, pouquíssimo tempo atrás, né, pessoas com tatuagem, por exemplo, né? Não, a pessoa marca o corpo, não, isso não é normal, isso é uma coisa errada e tal. Hoje é uma coisa totalmente aceita, né? Aí você tem, por exemplo, seguindo a linha da tatuagem, né, tem modificações corporais que são hoje consideradas mais extremas, mas que você já começa a ver, né? Por exemplo, tem o pessoal que muda a cor do fundo do olho, a parte branca do olho, né? Sim, corta a língua. Corta a língua, coloca aqueles chifres e tal, né? A pessoa deixou de ser humana por causa disso? Não. Não, né? Mas é uma coisa que ainda é vista, é uma atitude que ainda é vista com olhos estranhos por grande parte das pessoas, né? Principalmente quando você nunca viu uma pessoa assim e você vê pela primeira vez, causa estranheza. Depois que você já viu um monte de vezes, passa a ser normal, né? Mas é um pouco do Kadik também, né? Se a gente consegue criar um robô, ou uma inteligência artificial, mas a princípio é um robô, que seja tão igual a nós, que nós mesmos não conseguimos mais diferenciar... diferença, né? Aquele não é um humano também? Né? E não é só questão física, né? Mas... Principalmente no Blade Runner, né? No Blade Runner bastante sobre isso. Por que... será que essa linha, né? Essa linha divisória é uma coisa meio volátil, né? Agora a divisão tá aqui, amanhã a divisão tá um pouquinho mais pra frente. Aí tem algumas épocas que a divisão volta um pouquinho, a gente retrocede um pouquinho nesse processo. Né? O que vai definir realmente, né?
nesse episódio, o Isaac pode amar, pode se importar, pode gostar, né? Então, essa era exatamente dos temas, né? De ver como uma máquina poderia se apaixonar, alguma coisa assim. Uhum. Porque também é muito mais fácil um humano se apaixonar por um robô ou alguma coisa do tipo do que o contrário, uma máquina se apaixonar por um ser humano. Porque, por exemplo, a gente até... Foi uma conversa que a gente teve no final de semana, né? Um cara que se casou com... Se casou com uma daquelas bonecas... Com uma boneca, alguma coisa do tipo, sim, né? Aquelas bonecas que são tão perfeitas, esqueci o nome dessas bonecas, mas ela é tão perfeita que se você botar ela sentadinha aqui no sofá, assim, paradinha, assim, tipo, você acha que é uma pessoa. Você vai conversar com ela, né? Você acha que é uma de tão perfeito que é esteticamente a boneca, assim, é uma pessoa. Você olha assim, você vê fotos na internet, você não sabe se é uma pessoa ou não. Sim, sim. E o cara se casou, né? Não sei como funcionou isso legalmente lá no país que ele mora, enfim, não sei como funcionou legalmente, os trâmites legais disso tudo, mas o caso é que ele casou com a boneca. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, é muito fácil um ser humano se apaixonar por uma outra pessoa ou por coisas também. A gente se apaixona meio que por qualquer coisa, né? A gente consegue criar empatia por qualquer pessoa ou qualquer coisa. Sim, né? sim. Se você não consegue criar empatia por uma outra pessoa, a gente tem um problema maior. É um outro problema. Uma outra coisa. Mas a princípio, sim. Mas um tema também muito interessante é o desenvolvimento do amor da máquina pela gente, né? Porque... Pelo menos é o que a gente quer fazer mostrando ficção científica, né? Eu ainda não sei a viabilidade disso, se isso seria possível. Porque mas de qualquer maneira... conforme o algoritmo vai ficando mais complexo, né, o sistema vai ficando mais complexo, essa inteligência, né, vai ficando mais apurada, ela vai sendo capaz de mais coisas, né? Por exemplo, você tem um sistema super básico. Se tiver alguém na porta, abra a porta. Se não tiver ninguém na porta, deixa a porta fechada. Sistema super basiquinho. Agora, você bota um pouquinho mais de complexidade. Tem alguém na porta? Sim. Tem alguém na porta? Não, mantém a porta fechada. Tem alguém na porta? Sim. Quem é essa pessoa, né? Essa pessoa é autorizada a entrar? Verifique a pessoa, né? Verificar a pessoa. Essa pessoa é autorizada a entrar? Sim, abra a porta. Não, então deixa a porta fechada. Essa pessoa é autorizada a entrar? Sim. Está no horário permitido de autorização? Sim. Não, então mantém a porta fechada. Então, conforme você vai aumentando... Está dentro do nível de segurança, enfim. Conforme você vai aumentando a complexidade do sistema, mais coisas ele pode fazer. Não será capaz de um sistema tão avançado que ele consiga representar esses nossos sentimentos, ou representar talvez não tenha sido a melhor palavra, mas não consiga ter os mesmos sentimentos que a gente tem? Então, é exatamente essa a questão, o dilema, né? É a grande pergunta, né? Por mais complexo que seja, aquilo é uma simulação? Ou seja, ou é uma coisa uma real, linha né? de código fazendo exatamente o que você fez na porta, só que numa situação muito mais complexa, Sim. né? Ou é real, ou seja, é um amor real, né? E também, qual é a definição... Qual é a definição de amor real? A definição de amor. Será que os nossos sentimentos não são um monte de linhas de códigos muito... Que sejam códigos biológicos, sim, mas ainda assim códigos. Sim. Né, que nos permita ter as sensações, os sentimentos que a gente vivencia diariamente. Será que o nosso organismo não é programado biologicamente para isso? Então, em vez de ser biológico, é uma coisa exclusivamente lógica e que você faz com o computador, enfim. Mas eu acho que é um pouco a diferença principal entre essas, por assim dizer, essa programação biológica e a artificial, né? A biológica é um pouco mais
flexível, eu diria. No sentido biológico mesmo, de... Ou ela só é mais complexa? Pode ser também. Né? Difícil. Então, essa é a questão. Aonde que tá a linha que divide, né? Aonde que até aqui é normal e aqui é simulação, né? Os nossos próprios sentimentos podem ser programados e serem umas aspas simulação aí, né? Uhum. É por isso que é um tema tão legal, né? Porque a gente não tem uma resposta exata, né? Até onde que vai as E coisas? mesmo os sentimentos e tudo mais, também pode ser simulação. Sim. É. No sentido Cara, de não ser real, É. né? Ser Bom, alguma coisa vamos fazer uma fingida. pausa. Sim. A gente vai fazer uma pausa e a gente já volta. É isso aí, estamos de volta. Vamos lá. E, enfim, a Claire resolve chamar o Isaac pra jantar. Uhum. E, ok. Ele aceita, mas esse é o ponto. Até esse momento, pro Isaac é um experimento. Eu vou poder observar como que os seres biológicos funcionam nessa tradição que se chama o primeiro encontro e tal. Então, ok, eu aceito. Obviamente que eu aceito, né? Porque ele tá lá pra estudar todo mundo. E ok, a Claire acha ele meio travado no primeiro encontro, porque ele fez o download da base de dados lá da ficha dela, então ele sabe absolutamente tudo sobre ela. E ela fala que, Isaac, não é assim, porque a intenção do primeiro encontro é a gente conhecer a outra pessoa. Se você fez um estudo completo sobre mim antes, isso aqui perde o sentido, né? Mas tem um detalhezinho aí, né? Ele faz isso porque ele tenta otimizar para ele ser a melhor pessoa possível nesse primeiro encontro, né? Tanto que ele vai vestido, né? Ele pergunta pro Lamar: ô Lamar, você que é o cara das mulheres aí? Você que entende como é que funciona? Me mostra aí, né? E aí ele fala: não, se veste bem, pega uma camisa. Aí o Dan fala: ô, você pode pegar minha camisa e tal, né? Não sei o quê. E é legal que o Yaphet, né? Ele fica mó enciumado, né? Porque lá na primeira temporada ele ficou com a Claire, né? E tal. E aí agora ele fica mó bravo, né? Como assim você vai sair com a Claire e tal? É legal porque o Yaphet tinha sumido, né? Ele aparece, né, nesse episódio. É legal, assim, ele tá lá, assim. Eu gosto do Yaphet. É engraçado até nessas cenas aí. Os dois conversando e tudo mais, e o Yaphet... Como assim? Como assim? Mesmo lá de fundinho, lá, você vê ele mexendo com a cabeça assim. É muito bom. E, enfim, esse primeiro encontro vai meio mais ou menos e tal, mas o Isaac volta a falar com o Lamar e o Lamar fala: eu tenho uma ideia. E é a ideia mais legal do mundo pela história e como produção, porque é a oportunidade que a gente tem de ver o ator por trás do Isaac e, consequentemente, por trás do Yaphet, que ele também aparece depois, né? Mas só rapidinho, a gente... Antes disso, né? A doutora Finn, ela dá um beijo no Isaac, né? Ele fica com uma manchinha de batom na cara dele e tal, né? Achei bonitinho. E aí é a coisa mais legal do mundo, porque ele deleta todas as informações que ele tem a respeito dela, né, da base de dados, né? Então ele não sabe nada sobre esses detalhes pessoais dela, ele sabe as coisas que ele conviveu com ela, não as coisas que ele pegou da base de dados. Então ele tem que realmente aprender, e aí o jantar vai indo melhor, porque ele quer saber sobre as coisas, né? Ele volta a ser o cara que tá estudando, né? Olha, e aí, de onde você vem, né? O que você gosta, o que é isso, o que é aquilo, né? Mas não só isso, mas é exatamente o que você falou, né? A forma dele muda, né? Muda. Ele vira humano. Mas o mais legal é que é realmente o ator que faz o Yaphet, né? É o mesmo ator. E é legal porque mesmo como humano, ele continua sendo o Yaphet, durão, assim, não tem expressão no rosto, né? É legal ver ele falando, né? É legal. É muito interessante. É legal, isso. putz. Esse ator, ele falou que
foi uma oportunidade única, assim, interpretar o Isaac, porque não é um tipo de personagem que se encontra em qualquer lugar para interpretar, né? Você precisa estar participando de uma ficção científica e ter um personagem que é um robô ou um personagem que não tem sentimentos, né? Então é uma coisa bem específica, não é todo ator que vai cair com um papel desse na mão, né? Mas não só isso, uma coisa muito interessante dele é que o tempo todo ele não tem rosto. Exato. E ele é muito expressivo. É engraçado esse negócio, né, da expressão sem o rosto, né? Porque o rosto dele tá o tempo inteiro é a máscara, né? É o negócio parado, né? Interpretar, transmitir esse sentimento, né? Depende muito também de nós, espectadores, estarmos conectados com o personagem. Porque nós projetamos o sentimento que a gente sente no personagem. Né? Se a gente não tá se importando com a série ou com o personagem, é mais difícil dessa relação acontecer. No momento que você tá empenhado na série, né? Empenhado com o personagem, você tá junto com ele, sofrendo junto com ele e se apaixonando junto com ele, os sentimentos são projetados automaticamente. Que é isso que é um primeiro encontro também, é isso que é você gostar de uma pessoa, você se dedicar àquilo, né? A gente se dedica ao personagem, então a gente começa, na ausência de expressão, entender a expressão, né? Entender o que a pessoa tá querendo dizer. Né? O que tá acontecendo? Nada. Como nada? Eu sei que tá acontecendo alguma coisa, só verbaliza pra eu entender o que tá acontecendo. Né? Às vezes, até por mensagem, você sabe como que a outra pessoa tá do outro lado. Como que a pessoa tá falando, você fala, ok, acho que tá errado, né? Tem alguma coisa errada aí. É texto, não tem nada, mas... É porque você tá empenhado naquela relação, né? Então é super bacana como a série usou isso, né? Porque não importa, quando ele não tá de robô, ele tá como humano, ele também não tem expressão. Né? Mas a gente sabe exatamente o que ele tá tentando, né? Que é justamente ele tá tentando ser uma pessoa legal, tá tentando fazer aquilo acontecer. Só que ainda é um experimento pra ele. Enquanto a Claire tá super empenhada nessa relação, é uma relação unilateral. Ela tá muito empenhada e ele tá empenhado no estudo. E aí, tanto que ele vai falar pro Lamar, Lamar, então, eu já completei aqui o meu estudo, como é que a gente faz pra terminar essa relação, porque eu não quero mais, né? E aí o Lamar fala, mas por que você vai fazer isso e tal, né? Ele fala, não, porque eu não quero mais, né? Não tem mais função, né? Essa relação, eu já peguei todas as informações que eu precisava. E o Lamar fala, bom, beleza, eu posso te falar o que eu faria. E aí corta, tá ele na sala do quarto lá assistindo televisão de cueca. Cueca, camiseta rasgada com a cerveja e o pezão em cima da mesa. Cara, eu ri demais. Exato. É muito bom. E com a camiseta rasgada, toda manchada, tudo errado. E aí, curiosamente, ela não quer terminar a relação por causa dessa atitude dele. Ela só fica brava. Yafet. Isaac, né? Que coisa, sai do meu quarto, não sei o que, né? Aí ele pergunta, a gente terminou a relação então? E aí ela percebe o que tinha por trás dessa atitude dele. E aí sim termina. Então o que terminou não foi ele beber cerveja com a cueca a cueca de listra, né? Foi o fato dele tá sendo um cuzão, né? E aí é legal, porque ele tenta voltar pra vida normal dele, ir lá trabalhar e fazer as coisas, só que ele erra. Né? Eles chegam lá pra ver um sol duplo, um sol binário lá, né? Tem uma estrela branca e uma estrela vermelha e tal, né? Eles estão estudando. E aí ele erra por uma fraçãozinha, um cálculo lá, não sei o quê. E aí todo mundo acha estranho, como assim você errou e tal, não sei o quê. E aí ele vai fazer um diagnóstico. Na verdade, o pessoal acho que nem vê como um erro, né? Ué, como é possível, né? Essa diferença aí. Eles acham que o problema tá na estrela, né? Isso aí não é normal acontecer. Ele fala, não, eu que errei, né? E aí todo mundo fica, como você errou? Você nunca errou e tal.
E aí todo mundo faz. O Gordon ainda fala, né? Eu nunca vi ele errar. Pelo menos não pra essas coisas, né? Tipo, ele errou sendo um cuzão com a Finn, né? E aí o Mercer chega lá quando ele tá fazendo o diagnóstico, vai conversar com o Isaac e ele fala, não, o que tá acontecendo é que por eu ter uma relação com a Claire durante muito tempo, eu já tenho muitos dados a respeito dela. E quando eu comecei a deletar as informações pra gente voltar na nossa relação só de trabalho, começou a dar erro no meu sistema. E aí eu tô tentando equalizar, resolver essa equação aqui Depurar, né? Pra que volte a funcionar normal, né? E, bom, ele acabou de definir o que é estar apaixonado, né? Quando não funciona mais sem, né? É isso, ele se apaixonou pela Claire. E o Mercer fala pra ele, né? Você é o primeiro ser não orgânico a se apaixonar, né? Então como que eu... E você não experimentou um detalhe de uma relação, né? Que é, você errou, agora você tem que consertar seu erro, né? Você pisou na bola, vai lá resolver o problema que você causou, né? E como que eu vou fazer isso, né? Bom, aí você vai ter que usar todo o conhecimento que você tem a respeito dela e ser criativo. Se vira. Não tem fórmula pra isso, amigão. Se eu soubesse, eu teria feito, né? Seja criativo, legal. É isso aí. E é legal demais porque ele, enfim, chama ela lá na ponte, né? E muda lá, começa a tocar o Cantando na Chuva, que é a música que eles tinham tocado quando eles tinham ido ver a música orquestrada lá, né? Que teve uma apresentação que eles foram ver e tal. E começa a chover. E ele faz chover, porque ela tinha falado que a coisa que ela mais sente falta da Terra é a chuva. Mas a gente tem os simuladores de chuva e tal, não sei o que. Ela fala, mas nunca é igual, o cheiro é meio diferente, né, e tal. E aí ele faz chover, tocando a música e tal. Porque, enfim, essa música, né, Cantando na Chuva, fala meio sobre isso, né? Fala que, apesar de estar chovendo, né, eu tô feliz de novo, eu tô passando por esse momento de chuva, um momento de turbulência aqui, mas as coisas vão ficar bem, vai ficar tudo em ordem, eu tô feliz, Sim. Eu tô cantando, eu tô dançando e tal, né? E aí ele fala pra ela, né, o que tá acontecendo é isso, né? E ela pergunta, né, você tá me dizendo que você vai ficar melhor comigo do que sem mim, né? E ele fala, o meu sistema vai funcionar muito melhor, né? Ele continua falando da mesma maneira que ele sempre falou. Porque isso é ele, né? E é por isso que, por essa pessoa, esse personagem, essa junção de características, que ela se apaixonou. Ela não se apaixonou por um outro cara que fala diferente dele, que age diferente dele, que é diferente... Não, ela se apaixonou por ele dessa maneira que ele é. E aí, enfim, aí eles se beijam e tal, e termina com eles entrando no simulador de novo, né, no holodeck deles. E no momento que ele cruza a porta, ele tem a simulação de humano, onde ele tem boca, que ele pode beijá-la e tal, e cara... Muito bom. Nossa, realmente difícil definir aqui uma nota pra esse episódio mesmo, viu? Bom, é que assim... eu gostei muito do tema, que é também um grande clássico da ficção científica, né? Sobre o amor e o amor de uma máquina, né? Sim. Entre máquina e humano, né? Mas eu não sei, é que eu já tô começando a querer mais de Orville. Mas em que sentido? Eu tô querendo... Eu não sei, Você quer explosões? Não digo só explosões, mas eu quero mais... É que por enquanto, até agora, tirando o último episódio, a gente só viu historinhas de amor. Como esses historinhas de relacionamento. De relacionamento, e eu tô começando a querer algo mais. Sabe? Afinal de contas, é uma ficção científica, né? Sim.
é uma ficção científica de comédia e tudo mais, né? É bem mais leve, não tem coisas pesadas, tal, as coisas, mas tava querendo algo mais. Então, a gente tá em que... A gente tá no 6º episódio. Não, mas é pra... a escala. 0 a 5, 0 a 5, que é tipo Star Trek isso aqui. Beleza. Eu vou dar um 2,75. 2,75? É. Porque assim, gostei do tema, gostei do romance entre os dois e tudo mais, mas de maneira geral eu achei talvez um episódio meio fraco, talvez. Ok. 2,75? 2,75, com 2,75. possibilidade de aumentar, mas por enquanto 2,75. Eu vou dar uma nota e eu tenho um adendo. Tá. Eu vou dar 3,5, porque Poxa. eu gostei muito desse episódio. Gostei muito. Obviamente você gostou muito por causa do bigode, né? Do bigode, é meio ponto só de bigode do Bortus, porque o Mano, Bortus... ficou muito bom esse bigode. Eu não queria que ele tivesse tirado, eu queria que ele continuasse de bigode pelo resto da série, porque uou, ele ficou legal demais de bigode. Ficou muito legal. É legal quando ele aparece de bigode. Eu não sabia que você entrou pros bombeiros, né? Mano, mas que bigode de Magnum, cara. É. Ele ficou parecendo Tom Selleck, assim, puta bigodão legal, assim. Meu... Mega bigode. Então, 4 no total eu vou dar pra esse episódio, porque é 3,5 do episódio, mais meio ponto de bigode do Bortus. Entendi. É isso, 4 eu vou dar nesse episódio, porque esse episódio foi demais. Não, mas você ia dar uns adendos. Então, o adendo é o bigode. Quer mais além do bigode? Era esse, eu gostei do episódio e o adendo era o bigode. Ah, tá. Entendi. Não é o suficiente um bigode daquele? Poxa, aí é legal que aparece o Topa, né? Falando, eu gostei do bigode. Porque o Clyden não gosta do bigode, né? Não, coça na hora da gente se beijar e tal, não sei o quê. Legal demais, cara. Porque é típica discussão de casal também, né? Não, você tem que tirar a barba. Enfim, é isso aí. Vai subir? Acho que é 2,85. 2,85, subiu ponto 10. Muito bem. Então é isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Isso aí. Nos vemos no futuro.